Olá, muito boa noite. Começa agora o programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. E nesta quinta-feira, dia 5 de maio, a gente conversa com o secretário de Saúde de Jundiaí, Luiz Carlos Casarim. Quem também está presente nesta edição do programa Observatório Regional é o ex-prefeito de Jundiaí e ex-deputado federal André Benassi. Não saia daí que o programa Observatório Regional volta em instantes. Hoje, a gente conversa com Luiz Carlos Casarim, secretário de Saúde de Jundiaí. Muito boa noite, está no ar o programa Observatório Regional desta quinta-feira. Hoje aqui em nosso estúdio a gente recebe o secretário de Saúde de Jundiaí, Luiz Carlos Casarim. Secretário, boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui no Observatório Regional. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. André, boa noite, obrigado também pela presença, a participação no programa desta noite. Boa noite. Bom, secretário, começar abrindo então sobre o tão polêmico assunto foco, principalmente na semana passada, do Hospital São Vicente de Paulo, do atendimento do pronto-socorro, para dali 4 meses ele não ser um atendimento de portas abertas. Essa foi uma decisão, um acordo que houve do Ministério Público com o próprio Hospital São Vicente, enfim, mas a administração, já ao longo de um bom tempo, as administrações sabiam disso também, até porque esta é uma ação antiga, né, que vem lá desde 2012. No entendimento do senhor, o senhor como um gestor, secretário de saúde, essa de fato, obviamente que agora foi o anúncio, mas isso já vinha sendo conversado. Então foi a melhor maneira até para que não houvesse um caos daí, e isso realmente, se fosse da noite para o dia, poderia ter acontecido? Pois é, nós temos a preocupação ali, não exatamente com o Hospital São Vicente como um todo, neste processo especificamente, mas sim com o pronto-socorro do Hospital São Vicente. Em 2012, se não me engano, tinha sido disparado um processo no Ministério Público com respeito à preocupação da superlotação do pronto-socorro, né? De lá para cá, alguns movimentos foram feitos no sentido da qualificação do atendimento. Vamos lembrar que a gente tem aí, inclusive, uma pesquisa realizada pela Secretaria Estadual de Saúde, que cuja população avalia muito bem o atendimento do Hospital São Vicente. É um hospital que é de referência regional. E o seu pronto-socorro também, assim como o restante do hospital, ele tem um caráter de alta complexidade. Então, os casos mais graves é que deveriam estar sendo priorizados lá dentro, né? Não exatamente, não havia nenhum tipo de causa acontecendo, mas a promotora, preocupada com a superlotação do pronto-socorro, então ela veio propor este acordo, chamou o Hospital São Vicente, chamou o município de Jundiaí, a Secretaria de Saúde, e chamou também os outros 6 municípios do aglomerado urbano de Jundiaí. No sentido de que não de fechar o pronto-socorro, né? Nós vamos sim, com este acordo que a promotoria está propondo, referenciar o atendimento dentro do pronto-socorro. O que significa isso? Nós teremos, a partir do momento em que estiver valendo o acordo, né? Nós temos aí até a homologação, depois da homologação do juiz, na verdade serão 90 dias para que esse acordo seja colocado em prática, né? A partir dali, o pronto-socorro, então, ele passará a receber somente os casos que serão encaminhados de diversas maneiras, né? Através do SAMU, então aqueles acidentados graves, a gente atende aqui em toda a região, o SAMU já leva direto para o pronto-socorro. Através dos nossos pronto-atendimentos, que também, quando o caso chega, é grave, automaticamente vai dar entrada no pronto-socorro. Através da CROSS, que é a Central de Regulação do Estado, e através dos outros pronto-socorros dos hospitais das cidades vizinhas também, quando o caso passar por uma avaliação cujo critério seja de fato de alta complexidade. Então, nós esperamos com isso, na verdade, qualificar o atendimento dentro do pronto-socorro, visto que ele vai passar a atender os casos mais graves, que é para aquilo que ele realmente tem que ser direcionado, né? Hoje são quantos atendimentos mesmo no pronto-socorro? Nós temos aí na ordem de 40 mil pessoas passando por ali. Nós temos também um problema que nós já também, junto com este processo, nós estamos discutindo já desde o ano passado, que 30 a 35% desses usuários que são atendidos no pronto-socorro, eles são oriundos das cidades vizinhas. E deste percentual, 70% tem queixas de baixa complexidade, então, ou seja, que poderiam ser atendidos nos seus hospitais das suas cidades.
Então a promotoria nesse sentido vem também ajudar a melhorar, a fortalecer o sistema de saúde de modo regional, porque junto com a gente nós estamos, a promotora agora disparou um pedido para o CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina, para que faça uma avaliação dos hospitais vizinhos. Esse relatório já foi feito no caso do São Vicente, o CREMESP já nos visitou, inclusive elogiou o hospital, apesar das nossas dificuldades, porque é um hospital que tem mais de 100 anos. São Vicente hoje, a grande dificuldade dele, uma das principais, é a questão do espaço físico. Ele é muito mal organizado em função da idade do próprio prédio, né? Mas fora isso, o relatório nos colocou numa situação bastante positiva do ponto de vista assistencial. Eles vão fazer essa vistoria nos hospitais vizinhos para indicar quais são as medidas necessárias, as correções, as adequações necessárias para que eles possam atender mais e atender principalmente esses casos de baixa complexidade, para que a gente tenha aí, tire um pouco deste peso do atendimento que hoje está no São Vicente, né? Bom, no caso dessa adequação, readequação desses hospitais vizinhos, então a gente tem de hospitais grandes, né? O Hospital de Clínicas de Campo Limpo Paulista, o Hospital da Cidade de Várzea Paulista, o Nossa Senhora Aparecida, e tem o Hospital de Itupeva. Isso. Né? Agora, diante de um quadro, secretário, como esse, de uma crise econômica absurda dos países, e, enfim, a gente entrevista constantemente também os prefeitos da região, inclusive há pouco esteve aqui o Juvenal Rossi de Várzea Paulista, e ele relatou dos problemas, não só de orçamento, quando há a previsão, enfim, há uma arrecadação bem inferior daquilo que foi previsto, né, durante o ano, e aí de gastos também que aumentam durante o ano, com algumas secretarias, principalmente educação, porque houve uma migração muito grande de escolas particulares para escolas públicas, enfim, e também você tem que readequar as unidades, porque muita gente também deixou os planos de saúde, os particulares. Correto. Né? E aí a pergunta é a seguinte, é o município que vai ter que investir no seu próprio hospital, nesse caso? E se, por exemplo, for provado, olha, a gente não tem hoje esse dinheiro para fazer essa readequação, é por isso o prazo desses 90 dias após isso passar pela Justiça? Pois é, você está corretíssimo na sua análise. Nós temos hoje uma situação em que os municípios hoje estão praticamente investindo sozinhos na saúde, né? Os municípios hoje, Jundiaí, por exemplo, investe 27% do seu orçamento na saúde, do orçamento da cidade, enquanto a Constituição fala no mínimo de 15%, nenhum município está abaixo dos 20% hoje. Nós sabemos e estamos solidários com essa dificuldade. Desse montante que é investido na saúde, 75% sai do próprio município. Esse é outro problema, a distribuição entre os entes federativos. O governo federal e o governo estadual ainda tem uma participação muito baixa no financiamento da saúde, né? Agora, nós temos que olhar para outra situação, que é, enquanto o Hospital São Vicente tem uma taxa média de ocupação, né, que é o índice que a gente mede a ocupação do hospital, acima dos 100%, acima de 100%, 120%, no caso do pronto-socorro, tem dias que passa 200%. O que significa isso? Pessoas no corredor, em macas. Em que pese nós temos feito um trabalho muito importante de tirar as internações das macas dos corredores. Hoje quem está no corredor está esperando receber uma medicação, porque não está comportando mesmo dentro. Enquanto a gente tem esses índices no Hospital São Vicente, todos os hospitais vizinhos têm uma taxa média, isso em 2015, de ocupação, da ordem dos 30%. Então, uma taxa muito baixa. É claro que tem essas dificuldades que você apontou, os municípios estão sem recursos financeiros. Mas eu acho que essa medida judicial vai acabá-los obrigando a priorizar o investimento dentro dos seus hospitais, e aí nós vamos ter que fazer remanejamento, a exemplo do que a gente já faz aqui em Jundiaí, para atender não só a população de Jundiaí, mas no caso do São Vicente, nós gastamos hoje 22 milhões de reais por ano para atender os municípios do entorno, 22 milhões de reais do próprio município. Então, essa distribuição está ruim. Não acho justo também a gente colocar toda essa responsabilidade em cima dos municípios vizinhos que têm muito menor poder de arrecadação, mas, infelizmente, é o caminho que a gente está vendo ser tomado, imposto aí por uma ação do Ministério Público, né? O André, essa questão de repasse de atendimento, né, do valor do atendimento, hoje o secretário acabou de dizer 75%, secretário, né, vem do próprio município ou dos municípios.
É na média dos municípios isso. Ou seja, o restante, governo federal. Essa situação já não é de hoje, né? Porém, ela foi piorando ao longo do tempo. A gente pega 10, 15 anos, praticamente era igual a esse repasse, mas quando no correto, deveria ser o inverso, essa proporcionalidade. De que forma que o André também, que já foi prefeito, entende essa situação e como resolver? Porque pelo que a gente tem visto, isso veio para ficar, se não para piorar essa questão de equilíbrio de verba, governo federal e o governo municipal. Eu vejo assim, o Brasil, ele criou muitas bondades, de um modo geral, e deixou o principal, que era saúde e educação. Ele ficou criando coisa nova. Eu acho que devia ser criado na medida da possibilidade de um país. O país, ao invés de cuidar das coisas de Estado, ele foi querer se meter em coisas do interesse privado e abandonou o Estado. O Estado está numa situação de falimentar hoje. Por quê? Porque não é só a má administração do Estado. É as empresas estatais arrastando também para o caos. Então, é difícil. E vem deteriorando. Cada vez que o município, a gente pegou assim, cada vez que o município vai assumindo posição do Estado, da Federação, ele vai ficando definitivamente com ela, porque lá em cima as pessoas não estão nem aí, viu? Eu fico discutindo umas coisas enfadonhas aí que você fica assistindo na televisão, né? Tem que cumprir prazo, aqueles negócios lá, aquelas coisas todas. Mas é enfadonho isso. Eu costumo assistir jornal e estou deixando de assistir jornal porque essas coisas vira um negócio avacalhado já, deixa de ser uma coisa séria. Então, o Brasil não tá sendo conduzido com seriedade, essa que é a grande verdade. E por conta disso, o que melhor gera os recursos sempre é o município. É o município, depois o Estado, a Federação, ela gera muito mal os recursos. O município gera melhor. E o repasse chega, pelo menos no tempo necessário. O repasse, pois é, esse ano a gente teve aí alguns atrasos do governo federal, mas eu acho que, em suma, isso que o doutor André traz é muito importante. Nós estamos vendo, historicamente, a saúde deixar de ser priorizada dentro daquilo que, dentro dos programas e dos projetos de governo, né? Isso é muito triste e muito preocupante. Saúde e né? segurança pública, educação, o governo devia concentrar-se nisso e não ficar se metendo em setor que não é dele. O setor privado é muito mais eficiente, muito mais eficaz no tratamento. A coisa pública é complicada, até para abrir uma concorrência é difícil. O poder privado tem muito mais agilidade. E o governo devia concentrar nessas três ou quatro coisas aí. E vem ao longo do tempo deteriorando. A gente tem, se a gente compara o Sistema Único de Saúde no Brasil, o SUS, ele é comparado a outros sistemas universais de outros países, né? Como é a Inglaterra, como é o Canadá, como é a Espanha. A diferença é que nesses países nós temos a aplicação de quase 10% do PIB na saúde, só na saúde. No Brasil, esse percentual nunca, desde a redemocratização, ele nunca ultrapassou os 4%. Hoje nós temos 3,9% do PIB. Então, há muita discussão a respeito da corrupção, a respeito da má gestão dos recursos, mas ainda assim nós temos aí a baixa prioridade desta área que deveria ser a mais beneficiada de todas, né? Enquanto a gente tem 4% do PIB na saúde, nós temos quase 9% do PIB sendo aplicado no pagamento de juros de dívida com bancos, né? Então aí é que isso que o doutor André fala, que nós estamos priorizando ainda o mercado privado, nós estamos priorizando o dinheiro num lugar onde a população ainda não se beneficia, né? Bom, o programa Observatório Regional faz uma rápida parada, mas não saia daí que a gente volta em instantes.
Já estamos de volta com o programa Observatório Regional desta quinta-feira e hoje a gente conversa com o secretário de Saúde de Jundiaí, Luiz Carlos Casarim. Bom, secretário, ainda com relação ao Hospital São Vicente de Paulo, então, portanto, para que a gente possa entender claramente. Primeiro, a pessoa passou mal, teve um mal súbito, ou não está legal, uma dorzinha de cabeça, já deveria ser recomendável e ela mesma ir direto para uma unidade básica de saúde. Se estiver fechado, um pronto atendimento. Correto. Porém, isso não é feito. Nem adianta, então, após esse período, assim começar a funcionar portas fechadas, essa pessoa se dirigir ao hospital, ao pronto-socorro. Ali ela não será atendida. É desta forma que vai funcionar. Desde que se diagnosticado que, de fato, não é um caso de urgência, emergência e também não é um caso de alta complexidade. É isso? Isso, nós temos hoje, por isso a importância, né, isso que você destacou da atenção básica em saúde. Nós estamos investindo bastante na qualificação, não só estrutural, o prefeito Pedro Bigardi entregou. Nós estamos aí atingindo a marca de 20 unidades básicas de saúde reformadas, ampliadas ou construídas, das 36 que nós temos. Então, um grande volume de obras nesse sentido, mas principalmente na qualificação do atendimento da rede básica, para que ela de fato consiga vincular as pessoas ao seu cuidado, né? O cuidado das pessoas à atenção básica. Por que isso é importante? Porque eu vou dar um exemplo, por exemplo, do diabético, né? O diabético, se ele procura um pronto atendimento, quando ele está descompensado, ele vai ser medicado e vai ser liberado. Se ele procura novamente, o que acontece normalmente? Aquela fase crônica da doença, ela agudiza. Então, o diabético, ele começa a procurar o serviço descompensado, como o pronto-socorro não acompanha a saúde dele, né? Não é este o papel do pronto-socorro. O pronto-socorro atende queixa-conduta. Você está passando mal, o pronto-socorro medica e você sai de lá medicado e passando bem. Agora, o acompanhamento tem que ser a responsabilidade da atenção básica. Então, o diabético, quando ele não é acompanhado, ele vai procurando pronto-socorro até ser internado e muitas vezes chega a ser amputado, né? Que é o que acontece lá no final, no processo de diabetes mais aguda. Isso a gente tem que cuidar melhor dentro da atenção básica. Então, assim, as pessoas hoje, isso historicamente, não é só em Jundiaí, tem essa preferência em procurar um serviço de urgência, porque no serviço de urgência ela sai medicada, com exame feito, com tudo, só que não tem a saúde dela acompanhada. Então, nós estamos fortalecendo a atenção básica para isso acontecer. Mas, como você disse, a atenção básica ela é a porta preferencial, mas ela não é a porta que fica aberta 24 horas. Então, muitas vezes a pessoa procura e ela está fechada, ela funciona no horário restrito de atendimento. Aí sim a gente tem que procurar então o pronto atendimento. Nós temos em Jundiaí 4 pronto atendimentos, 3 deles 12 horas, né? O do Retiro, o da Vila Hortolândia e da Ponte São João e um 24 horas ali no centro, que é o PA Central. Além desses 4, o pronto-socorro infantil no Hospital Universitário e também a rede de CAPS 24 horas, que é nos casos de saúde mental. Então esta rede é que vai dar esse primeiro suporte para que as pessoas sejam atendidas e se os critérios clínicos assim justificarem, elas serão encaminhadas para o pronto-socorro. É o mesmo trabalho que os municípios vizinhos terão também que fazer. Mas aí aqui gera também um outro questionamento, e que desde que essa notícia foi divulgada, as pessoas até se perguntam, até porque não houve ainda a entrega das unidades de pronto atendimento, aquelas que foram prometidas, são 4, né, as UPAs. A primeira que deve ser inaugurada, que é do Novo Horizonte, mas as outras não até o final do ano de 2016. Portanto, aí há ainda uma carência, uma deficiência desse setor de atendimento primário. Isso pode complicar com relação a agendamento, a atendimento, a filas, secretário? Com esta medida tomada no Hospital São Vicente, nós teremos, hoje, apesar das portas continuarem abertas do pronto-socorro, nós já estamos fazendo esse trabalho de contrarreferenciamento. Então, hoje, muitos dos pacientes, e quem está sendo atendido lá sabe, muitas vezes chega com uma queixa de baixa complexidade, já é automaticamente encaminhado ao PA Central, que fica na frente do hospital. Então, nós estamos já fazendo essa organização. As unidades básicas de saúde, quando não estão fechadas, elas têm a prioridade, nós já colocamos a prioridade de atendimento de queixa aguda de baixa complexidade. Então, algumas delas ainda temos dificuldades, muitas vezes pela resistência do próprio profissional, mas nós estamos trabalhando isso com todas as unidades para esse atendimento, né? E algumas unidades, inclusive, funcionando com horário estendido,
e aos finais de semana, como é o caso da própria UBS do Novo Horizonte, que funciona aos finais de semana para esse atendimento, até que a UPA não seja entregue agora em junho. A gente está com a entrega prevista aí desta primeira unidade de pronto atendimento. Então, nós não temos essa preocupação, visto que nós já temos feito esse trabalho, né? E eu acho que vai vir sim qualificar o atendimento lá dentro do pronto-socorro, que é o nosso foco, a qualificação do trabalho lá dentro do pronto-socorro. Agora, e isso também eu acho que vai qualificar muito no sentido da gente fazer forçadamente, o Ministério Público está fazendo com que os municípios vizinhos também façam esse trabalho nos seus hospitais e nos seus pronto-atendimentos, né? Porque 30% é um número muito significativo de pessoas que a gente atende aqui dos municípios vizinhos com baixa complexidade. Então, se isso também melhorar nos municípios vizinhos, a gente tem uma melhora de todo o atendimento aqui da rede de Jundiaí. O secretário e André, fala agora um pouquinho da vacina H1N1, quem teve no último dia 30, no último sábado, dia D da vacinação. Em muitos locais houve, obviamente, até pela divulgação e número de mortes, né, no estado de São Paulo, esses locais ficaram lotados, muitas unidades básicas, a vacina acabou. Vamos por uma unidade, eram 300 doses, mas eram quase 1.000 pessoas aqui. Obviamente isso não estava claro que não ia exportar o sistema público de saúde dos municípios. Bom, agora pode ter havido também um problema, porque o vírus, a imunidade, são 10 meses. Né? São 12 meses. 12 meses para aquele paciente que tomou. Isso. Porém, nos últimos anos, tirando acho que 2011 ou 2012, quando realmente houve aquele surto do H1N1, muitas pessoas não procuraram o sistema público de saúde para tomar a vacina. E aí aquela pessoa contraiu a doença, enfim, e hoje estourou de novo aí o H1N1 no país, principalmente no estado de São Paulo. Diante de um quadro como esse, secretário, onde a procura agora, mais pelo pânico, foi muito grande, haverá vacina para todo mundo? Pois é, nós estamos aguardando o envio das remessas dos lotes de vacina que são produzidos e financiados pelo Ministério da Saúde, encaminhados para a Secretaria Estadual de Saúde, que os distribui. Eles não encaminharam nesse ano a mesma quantidade que encaminharam no ano passado. Nós temos uma população prioritária aqui em Jundiaí, cerca de 85.000 pessoas daqueles grupos prioritários, que são prioritários porque são os grupos que mais são suscetíveis a contrair e disseminar a doença, né? E mesmo sofrer com a doença, as consequências da doença. Esse grupo de 85.000 pessoas, no ano passado nós tivemos a remessa de 120.000 doses. Até hoje, nós tivemos a remessa até agora de cerca de 60.000 doses, a metade do que veio ano passado. Por isso, no próprio sábado, ao fim do dia, já estava finalizando as vacinas. Mas, de fato, nós tivemos aí um surto que preocupou o país todo, principalmente aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, na capital, nós tivemos um surto aí muito preocupante que acabou aí desesperando o restante da população. Mas é importante destacar que assim, as mortes que existiram de provenientes de H1N1, todas elas com comorbidades muito graves, né? As pessoas que morreram tinham doenças graves associadas, então não é uma doença, a gente precisa ficar alerta e preocupado, claro, mas mais importante que isso, além da vacinação, que agora a gente espera atingir a meta com tranquilidade, porque as pessoas estão procurando muito rápido, são os cuidados necessários, né? Procurar evitar ambientes fechados com acúmulo de aglomeração de pessoas, vitamina C é importante, não passar frequentemente a mão nos olhos e na boca e no nariz. Alguns cuidados básicos que a gripe comum também exige, também a gripe H1N1, a gente está aí fortalecendo isso junto com a população. Mas nós esperamos vacinar todo mundo de acordo com o que foi prometido pela Secretaria Estadual com o envio dessas vacinas, né? E se sobrar, o restante da população? O restante da população, como fizemos no ano passado. Tá vendo, André? Então, saindo daqui, passa no posto. Por que o Estado, a Federação, não distribui também para o setor privado? Que pode pagar, vai lá e faz, tá certo? E desonera um pouco o poder público. Ou então aumentar a produção para o próprio poder público, né? Porque nós estamos podia ser falta, vendido, né? Podia ser vendido para o setor privado, para clínicas. Mas tudo é difícil. Como vocês dois disseram, nada de saúde, educação e segurança é priorizado no país. Bom, André, nosso tempo está esgotado, infelizmente. Muito obrigado, André, pela participação. Boa noite.
Secretário, obrigado também pela presença e esclarecimentos aqui no Observatório Regional. Boa noite. Obrigado, agradeço. Boa noite. Termina aqui mais um programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia. A gente se vê na próxima semana. Até lá.